você já ouviu ao longo dessa última hora e meia e segue agora também para falar um pouco mais especificamente de São Paulo e falar, inclusive, a respeito da situação da Enel na cidade e na região metropolitana. Já há algum tempo, a Prefeitura de São Paulo vem fazendo muitas críticas à concessão da Enel, pelos mais variados motivos. A gente tem a questão de ligações importantes de prédios novos, por exemplo, que não são feitas. Ontem esse foi um problema. A prefeitura tinha aí na agenda, ou o prefeito Ricardo Nunes tinha na agenda, a inauguração de 2 escolas, mas acabou não completando a agenda porque 2 unidades estavam sem a ligação de energia depois de uma reforma, segundo a prefeitura, por atraso da Enel. E a gente tem um problema maior na cidade de São Paulo, que é o fornecimento de energia em período chuvoso. Vento, muita água, árvores caindo. O morador da região metropolitana de São Paulo já sabe o final dessa frase, né? Falta de energia que muitas vezes leva dias para ser reestabelecida. Por isso, tem uma movimentação em São Paulo para que o contrato de concessão com a Enel não seja renovado pelo governo federal. É uma concessão federal. É importante sempre a gente falar a respeito disso. E aí veio um prognóstico do governo federal a respeito do que a Enel tem feito, tem trabalhado em São Paulo. E o relatório não veio positivo para a empresa não, né, Luiz Felipe Nunes? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia para todos os nossos ouvintes. O relatório só não é pior para a Enel porque quem emitiu esse parecer foi a Controladoria Geral da União, que é responsável por fiscalizar não especificamente a Enel, mas os entes da federação e, portanto, esta fiscalização ocorre de maneira primária e prioritária à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que, por sua vez, é a responsável por fiscalizar o trabalho da Enel. Esse relatório emitido pela Controladoria Geral da União fez uma análise sobre como a Enel, as distribuidoras e também a própria ANEEL lidaram com 2 graves faltas de energia. Uma em novembro de 2023, quando 2 milhões de habitantes de São Paulo, tanto da capital quanto região metropolitana, ficaram sem energia. E também sobre o que aconteceu no ano seguinte, em outubro de 2024, quando mais gente, por mais tempo, ficou sem energia, mais de 3 milhões de clientes, de acordo com a própria Enel. A ANEEL, neste relatório, afirmou que a Enel fez um plano de contingência, de contingenciamento em 2023, mas não seguiu o próprio planejamento acertado com a ANEEL em 2024. A Enel teria disponibilizado menos equipes, menos pessoas para trabalhar em 2023 do que estava acordado. Como a CGU fiscaliza principalmente a ANEEL, caiu para a responsabilidade da própria agência reguladora 2 questões que agora devem ser explicadas pela agência. Uma delas é a fiscalização antes das emergências climáticas. A própria CGU aponta nesse relatório de 25 páginas que as emergências climáticas estão crescendo e, portanto, a ANEEL precisa ter mais responsabilidade ao firmar estes acordos de contingência com as distribuidoras, não só a Enel, mas outras ao redor do país e também durante as emergências. A CGU afirma que o número de informações que foi repassada pela Enel para a ANEEL e da ANEEL para outros entes não foi suficiente, portanto, a ANEEL deve responder a estas questões. O próprio relatório afirma, em contrapartida, que a ANEEL está tentando melhorar, que está apresentando algumas soluções, mas, por enquanto, isso ainda não é suficiente. Não confirma uma quebra de contrato, por exemplo, esse relatório da CGU, mas municia novamente a Prefeitura de São Paulo para entrar com pedido para romper esse contrato com a Enel, que até este momento segue até o final de 2027. A Enel, por sua vez, emitiu uma nota, afirmou que a companhia reforça o compromisso com a resiliência da rede, melhora contínua também do fornecimento de energia e alega que está realizando investimentos recordes em São Paulo entre 2025 e 2027 no montante de 10 bilhões de reais. Prefeito Ricardo Nunes tem uma agenda nova hoje, a partir do meio-dia, muito possivelmente falará sobre isso, porque, para quem acompanha as agendas do Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo aborda este assunto sobre qualquer agenda. Independente da agenda, ele fala sobre esta tentativa de rompimento de contrato com a Enel. Hoje não deve ser diferente, agora a gente aguarda um posicionamento também novo da Prefeitura, Ana Paula.
É isso. Então vamos aguardar para ver se a prefeitura fala mais alguma coisa e o que vai ficar definido em Brasília, né? Porque tem sido feita muita pressão por parte da prefeitura de São Paulo e do próprio governo de São Paulo também, mas quem engrossa principalmente esse coro é o prefeito da capital paulista, é o Ricardo Nunes, contra pelo menos o modelo de concessão que a gente tem. O que tem sido proposto, tanto pela prefeitura, mas pelo governo também? Que ao menos, se for feita a renovação desse contrato, que seja feita uma mudança nos termos dele, para que haja poder nas mãos dos órgãos paulistas de fiscalização do trabalho da Enel, porque nem isso tem. Né? Então, é um modelo realmente muito estranho, em que você tem a operação acontecendo numa região, mas o controle completamente fora da realidade, lá em Brasília, sem estar aqui no dia a dia, quando chove no verão, por exemplo, para que quem está controlando essa concessão veja munícipes uma semana, 2 semanas, até mais, sem energia, como já chegou a acontecer. Então, pelo menos um poder de fiscalização. O governo de São Paulo e a prefeitura de São Paulo querem ter na mão, caso haja essa renovação de contrato com a Enel. Vamos acompanhar se tem algum desdobramento hoje ao longo do dia nessa agenda da hora do almoço. Obrigada, viu, Luiz? Um abraço.